live extra para falarmos da reunião do Conselho Deliberativo do São Paulo desta quarta-feira, 17 de dezembro, que foi interrompida há poucos instantes por tentativa de invasão de um grupo de torcedores. Eu vou colocar aqui algumas imagens para a gente poder, então, trazer para vocês, mas a reunião, então, que hoje, né, discutiria o orçamento do São Paulo, que eu tive acesso ao documento, publiquei há pouco no UOL também, informações, a gente vai trazer nessa live para vocês, mas ela foi interrompida pela tentativa de invasão. Bora conferir um pouco das imagens aqui, né, que foram propagadas durante as últimas horas aí em grupos de torcedores. Aí um pouco das imagens. E aí teve uma consequência ali que foi a polícia depois. Protestando por ali, e aí, por fim, teve então um policiamento que foi acionado ali, a polícia militar chegou ao local, eu vou até tentar pegar o vídeo aqui para vocês, do policiamento que foi acionado aí, então, no 17. Com um pouco das imagens aí, portanto, a respeito dessa reunião do Conselho do São Paulo. É um grupo pequeno de torcedores, né? Cara, não teve nenhum alarde quanto a isso, e eu pude apurar até pelas imagens que é a torcida independente, a torcida organizada e independente é quem está por trás dessa ação. A gente pôde ver ali pelas imagens o Baby, que é um dos líderes da torcida, ele está nas imagens ali que foram divulgadas também, né? Então partiu da torcida organizada esse protesto e foi interrompida a reunião no Conselho Deliberativo do São Paulo, né? Então a gente segue acompanhando esse caso. Teve uma tentativa de invasão, né? Eles passaram esse bloqueio do portão 17, subiram a rampa em direção ao Salão Nobre e tentaram invadir ali a zona da reunião, né? O Salão Nobre, que é onde estava sendo executada a reunião. Aí deu polícia, deu uma baita confusão ali. A gente tem até uma imagem, né, que mostra o Olten Aires, presidente do conselho, junto a um policial, né? Então a gente tem ali essa imagem que mostra um pouco dessa confusão. Foi um clima de muita tensão e todos os envolvidos optaram por encerrar essa reunião um pouco mais cedo, né? Porque não tinha clima para continuar com essa constante tentativa de invasão. Foram entoados os cânticos de ão, 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 bando de ladrão. Foi então também pedida a saída do presidente Júlio Casares, né, um clima de forte tensão entre as partes, e aí acionaram a segurança interna, também a polícia militar, e foi interrompida, portanto, essa reunião. Vanessa Dias, muito boa noite para você. Queria um pouco da sua informação, né, e um pouco do que você, enfim, tem para falar em relação a esse episódio, que eu não me recordo de uma outra reunião do Conselho de São Paulo que tenha tido invasão aí na história recente, né? Mostra realmente aí o clima de tensão imenso, né, que cerca os arredores do São Paulo, Van. Oi, Gabriel. Oi, Fê. Boa noite para vocês. Todo mundo está no chat. Obrigada por acompanhar a arquibancada nesses momentos, né, de tensão. A gente está na quarta-feira ainda e parece que a gente viveu tanta coisa essa semana. E realmente, é uma reunião do Conselho Deliberativo que tem essa movimentação da torcida, assim, é porque realmente a gente chegou num ápice muito alto, né? A torcida do São Paulo, de uma maneira geral, vinha se mantendo com um posicionamento totalmente diferente nos últimos anos, né? De total apoio, protesto em alguns momentos, e vinha protestando contra a diretoria já principalmente da eliminação da Libertadores, por tudo como o contexto que tudo aconteceu, né? Mas agora com a realidade que o São Paulo vivendo, no meio de um monte de escândalos, né? A gente na mídia de maneira totalmente escandalosa e cheia de polêmicas desde segunda-feira, e coisas realmente ligadas ao presidente do clube, e que se movimentou agora nesses dias, né, para tentar mudar o estatuto, e agora vem com o plano de orçamento para ser votado, que não sei se chegou a ser votado, né, acredito que não, porque a reunião foi interrompida, mas
são movimentações que estão acontecendo por causa de tudo que vem se desencadeando nesses últimos dias, né? Eu quero entender até que ponto isso vai ser válido mesmo, mas há muito tempo a gente não via isso. A gente viu algo parecido no nosso rival, no Corinthians, né? Recentemente, quando deu muita confusão lá também, envolvendo até polícia também, e questões de muitas polêmicas envolvendo a diretoria, o presidente em si, que foi até destituído do cargo, foi colocado outro presidente no lugar dele. E agora a gente vê isso no São Paulo, e assim, é muito preocupante tudo que acontece, tem que chegar nesse limite. A gente sempre fala, né, que violência, obviamente, nunca é o caminho para tudo, mas uma pressão está acontecendo por parte da torcida, né? Então, acho que esse alerta está deixando cada vez mais o presidente Júlio Casares e cada vez mais o Conselho Deliberativo em pressão. A gente tem que ver a autenticidade disso tudo realmente. Acho que é muito importante a gente entender a autenticidade disso tudo, a relevância disso tudo, o objetivo disso tudo, mas que uma pressão está sendo feita, isso é claro. E acho que tem muitas coisas acontecendo ao redor disso também, Gabriel. Eu acho que alguns grupos estão se movimentando também para colocar pressão nessa diretoria, para ver se atitudes realmente que mudem esse sistema possam acontecer, né? Porque tivemos afastamentos, agora tivemos pedidos de afastamentos, e agora daqui para frente a gente vai ver o que vai acontecer. Eu acho que vai desenrolar muita coisa, e é o começo de uma mudança no São Paulo, que, como eu disse, começou na segunda-feira, estamos na quarta, e parece que tanta coisa aconteceu em um período tão curto de tempo. Exato, é sempre importante a gente pontuar isso, se é assim também, né, Evan? E aí também quero estender, né, meu boa noite para o Felipe Oliveira. É o tipo, assim, de pressão que não é talvez o mais forte possível no sentido de gente, mas essas assim, pessoas, esses conselheiros que ali estão, eles nunca passaram por isso, muitos deles, né? Então eles entendem que essa pressão, que por hora hoje é só na rede social, cara, passou a ser no, assim, tete a tete, passou a ser no contato físico. E isso assusta principalmente, cara, pensando em uma votação tão polêmica do orçamento, cara, que a gente vai trazer nas próximas horas também, aqui nos próximos minutos, detalhes, né, para vocês, mas isso assusta os envolvidos e é algo realmente que fica marcado aí, essa tentativa de invasão aí dos torcedores do São Paulo, Fê. Boa noite, Gabi, boa noite, Ivan, boa noite, amigos ligados aqui no Arquibancada Tricolor. Eu tenho muitos amigos que são torcedores rivais, né? E muitos me mandaram mensagem durante esses dias falando, pô, parabéns, vocês estão vendo como é um dia de um torcedor do Corinthians. A sensação é essa. Até a Van trouxe o paralelo, que já passou por isso. E, cara, é polêmica atrás de polêmica, é conflito atrás de conflito. E, vamos ser bem sinceros, muita gente cobra uma posição, e eu acho que até falta em muitas vezes, uma posição da principal organizada do São Paulo, uma posição mais firme quanto a esses casos. E isso está acontecendo, pelo menos mostra ao menos uma leve cicoçada, uma leve noção do que está acontecendo, uma leve preocupação com o que hoje acontece nos bastidores do São Paulo. E eu acho isso importante. Querendo ou não, cara, se é certo, se é errado, eu acho que o papel da principal organizada é cobrar quando isso acontece. É estar lá para não deixar o São Paulo cair para uma segunda divisão, não deixar que o São Paulo ruine em mãos de pessoas que não têm capacitação de estar no São Paulo. O papel da torcida e principalmente da organizada, que se coloca como um líder, talvez, digamos assim, o líder da torcida do São Paulo, eu acho que está nesse papel e tá nesse tem que fazer isso acontecer, tem que ser cobrado, tem que fazer essa cobrança. Eu sou um dos caras que muitas vezes já falei, pô, a torcida do São Paulo poderia, né? A organizada do São Paulo poderia ir lá, fazer uma pressão, em muitos momentos não fez. Acho que hoje mostra, talvez, que a situação é tão grave que até chegou na organizada. A gente espera que essa pressão, e não só essa, mas a do torcedor comum, a da torcida organizada, a do torcedor comum na Vila Belmiro, a do torcedor comum nas redes sociais, que essa pressão mude alguma coisa. Porque é algo que, infelizmente, eu falo com muita dor no coração, mas eu não consigo ver uma luz no fim do túnel, Gabi. Eu não consigo. Eu não sei se tem uma luz no fim do túnel, pelo menos com essa gestão Júlio Casares. Isso é muito, muito triste para um clube do tamanho de São Paulo. Pois é, extremamente preocupante a situação do atual São Paulo, muita coisa aí também que está sendo avaliada internamente, algumas apurações aí que estão rolando em paralelo, mas é a reunião interrompida, portanto, pela confusão. Essa live aqui vai ser um pouquinho mais curta, meia horinha, né, até para a gente poder, então, ficar de olho em mais informações também.
mas interrompida a reunião do Conselho do São Paulo por tentativa de invasão, e já teremos mais vídeos em relação ao tema também.